Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Amanda e esse é o nosso penúltimo vídeo da série. A gente vai falar hoje sobre PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual. Confere o conteúdo. De acordo com Maslow, a autorrealização é o nível mais alto de desenvolvimento pessoal da pessoa, o último para ela atingir o seu pleno potencial. E é por isso que a questão do desenvolvimento é tão importante e é por isso que a gente vai falar de PDI. O PDI é um plano para ajudar você a desenvolver características e competências, é um plano para ajudar você a alcançar suas metas, da empresa, as suas metas de performance, e também é uma ferramenta para ajudar você a alavancar a sua carreira, porque você deve sempre traçar um PDI pensando onde você quer chegar com a sua carreira e o que falta eu me desenvolver para eu chegar lá. E o que o PDI não é? O PDI não é uma ferramenta para fazer parte da avaliação de desempenho. Não entra na avaliação de desempenho o quanto que a pessoa se desenvolveu ao longo de um período. O PDI também não é uma ferramenta do gestor para dizer para o funcionário o que ele precisa desenvolver. O PDI é da pessoa e inclusive precisa partir dela. E o PDI também não é uma única atividade isolada que você vai fazer ao longo de um ciclo para se desenvolver. Ele é uma sequência de ações que vão te ajudar a criar uma nova competência, uma nova característica, um novo comportamento. Quais são os benefícios do PDI? O PDI é uma forma sistemática de você organizar o seu desenvolvimento. Ele ajuda a empresa a alinhar quais treinamentos, quais conteúdos os funcionários estão precisando para o seu desenvolvimento de carreira. E ele também é uma maneira de alinhar os esforços para a evolução de cada um dos funcionários na sua performance. Qual que é o papel do funcionário, ou seja, daquela pessoa para a qual o PDI está sendo desenvolvido dentro de toda essa criação? O primeiro ponto é priorizar. O funcionário é que vai ter a visão de acordo com as características dele, com os comportamentos dele, do que é mais prioritário de se tratar num PDI, principalmente porque os objetivos de carreira desse funcionário devem ser levados em consideração. Ninguém melhor do que a própria pessoa para entender as suas prioridades de acordo com seus objetivos. Depois, é papel do funcionário também focar o seu PDI. Então, na hora de você focar, esse passo é muito importante porque vai ter 1000 coisas que você quer desenvolver. Quem não quer crescer e desenvolver novas competências e habilidades, né? Mas a gente é ser humano, o ser humano não desenvolve tudo ao mesmo tempo. Então é importante você focar. A gente sugere geralmente de 2 a 3 competências para você desenvolver por ciclo. Quando eu digo ciclo, é um período longo, uma coisa de pelo menos 6 meses, para você conseguir de fato mudar dentro daquilo que você escolheu focar. E por fim, é papel do colaborador também sugerir. Então ele que vai pensar o que é desafiador para ele no dia a dia e sugerir os planos para o desenvolvimento pessoal. Daí depois a gente vai entender qual que é o papel do gestor daquele funcionário no acompanhamento do PDI do funcionário. O gestor também tem 3 papéis: falar quais que são os gaps e as fraquezas que ele enxerga e principalmente, pensando na carreira do funcionário, o que é mais crítico. Um outro papel é orientar. Então, orientar de acordo com as ambições do funcionário, quais que são as ações mais recomendadas, mais prioritárias, o que ele pode fazer para se desenvolver. E um terceiro papel é acompanhar. O gestor é um ponto de apoio ao funcionário. Ele está ali para que ele tenha alguém para conversar, trocar uma ideia sobre aquele determinado ponto de desenvolvimento. Então agora vamos dizer o que não pode faltar no desenvolvimento de um PDI. A primeira coisa é pensar nas responsabilidades do funcionário, ou seja, naquela função que ele está exercendo, o que está faltando, o que ainda precisa para ele chegar lá e ser uma pessoa de alta performance. A gente também tem que pensar em atividades de desenvolvimento claras para aquele funcionário chegar nessa nova competência, nessa nova habilidade. A gente também tem que ter uma linha do tempo definida de em quanto tempo a gente espera que uma nova característica surja, e a gente também precisa de feedback contínuo. Não estou falando de ficar todo dia dando feedback para aquela pessoa sobre aquele ponto de desenvolvimento, porque ninguém desenvolve uma nova característica do dia para a noite. Mas estou falando de você ter uma frequência, principalmente ali do gestor, que é o ponto de apoio do liderado, uma frequência em conversar sobre aquele assunto, retomar um pouco dos pontos do PDI para aquilo não ficar de lado. Agora eu vou passar o passo a passo do PDI. São 5 para você seguir para construir um PDI
bem legal. O primeiro deles é definir o seu rumo, definir o objetivo que você quer com o seu PDI. Então, esse é aquele momento em que você olha para a sua carreira, você olha onde você quer chegar e você define qual que é o seu objetivo com o PDI. Inclusive, se você fizer uma análise dos seus últimos resultados, você pode definir objetivos como: quero aumentar o meu atingimento de metas em X%, quero ter um conceito na avaliação de desempenho de tanto no próximo ciclo. Enfim, é a hora de você definir o rumo mesmo. O segundo passo é você enxergar os seus gaps. Então, até o seu objetivo, quais são os seus gaps de competências, de comportamentos, de habilidades que te impedem de chegar lá? Então, esse é um momento muito legal de você fazer essa troca com o gestor, de você avaliar a parte qualitativa da sua última avaliação de desempenho, os comentários que as pessoas deixaram, para você entender quais são os principais gaps que você está tendo no dia a dia. Nessa parte de gaps também, é importante você exercitar a questão de investigação da causa raiz. Tem uma técnica que a gente chama dos 5 porquês. Então, toda vez que você pensar em uma falha que você teve, você pergunta 5 vezes o porquê daquela falha, até você chegar na causa raiz de fato, que provavelmente vai ser algo mais ligado à habilidade e competência, que vai te ajudar a direcionar o seu desenvolvimento. Em seguida, o terceiro passo é você estruturar esse problema. Qual é o problema? Quais são as causas raízes? Onde eu quero chegar? Ou seja, você junta um pouquinho de todas essas reflexões que a gente falou e estrutura bem o seu problema para você saber como resolvê-lo. O quarto passo é você definir as ações que você vai tomar ao longo desse período de plano de desenvolvimento individual para você desenvolver aquela competência, para você resolver o seu problema. E essas ações são diversas, tá? Você pode ter um programa de mentoria para te ajudar nisso, você pode fazer treinamentos, você pode fazer cursos, você pode traçar desafios no dia a dia, coisas realmente desafiadoras que te ajudem a desenvolver aquela questão. Enfim, tem N coisas que servem para o seu desenvolvimento pessoal. O quinto e último passo é você lembrar da metodologia do PDI. Então agora eu vou te contar uma coisa muito importante do PDI, que é você utilizar o 70-20-10. Então, 70-20-10 é uma metodologia de aprendizado muito validada e muito estudada já, que diz que 70% do seu aprendizado vem de prática, vem de desafios. 20% do seu aprendizado vem de trocas, né? Quando você tem ali uma relação com uma pessoa, você tem uma conversa. E 10% de teoria. Então, na hora que você estiver traçando as ações do seu PDI, é importante você fazer esse balanço, né? Você não vai colocar um monte de livro e curso, que é a parte mais teórica, e deixar de traçar desafios que de fato vão provar essa prática, né, dessa característica no dia a dia. 70% tem que ser prática, tem que ser mão na massa, coisas que de fato te forcem a desenvolver aquela característica. Importante, tem que ser desafiador. Não pode ser uma atividade que você já faz, que você já tem facilidade, porque isso não vai te forçar a desenvolver aquela característica de fato. Na parte dos 20% de trocas, é importante você escolher uma pessoa que é referência naquilo que você quer desenvolver e você ter trocas regulares. Trata aquela pessoa como seu mentor mesmo, troca uma ideia de vez em quando, tem reuniões, tem conversas para te ajudar naquele desenvolvimento. E os 10% final de teoria e prática, é importante você selecionar de fato os melhores conteúdos, os conteúdos de referência para você desenvolver aquela característica ou habilidade. Bom, gente, agora que vocês já sabem o passo a passo, é só botar em prática. Então, alinha de fato com o seu gestor, né? Como que vai ser esse dia a dia da gestão de performance. Se você que está assistindo o vídeo é do RH, garanta esses rituais com os líderes, com os funcionários, alinha bem o propósito do PDI e garanta esse acompanhamento, né? Para o PDI não ser uma ferramenta que foi definida e fica solta ao longo do tempo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. O próximo vídeo é o nosso último vídeo da série de gestão de performance e ele é muito importante porque eu vou falar para vocês como que a Mindsight te ajuda a fazer gestão de performance. Então se inscreve no canal, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e não deixa mesmo de conferir o próximo vídeo. Até lá!